Romanos capítulo 10, versículo de número 17. E nós vamos ler esse versículo todos juntos. Romanos capítulo 10, versículo de número 17. E o tema da nossa reflexão nessa manhã é a doutrina da pregação da palavra segundo Lutero. A doutrina da pregação da palavra ou da pregação do evangelho segundo Lutero. Romanos, capítulo 10, versículo de número 17. Vamos buscar a presença do Senhor mais uma vez. Pai Santo, Deus amado e querido, muito obrigado, Deus, porque agora temos a oportunidade ímpar, que é de, como teu povo, tua igreja, nos servirmos da tua palavra, que é a tua vontade. E rogamos, ó Deus, pela ação sobrenatural do teu Espírito Santo. Que o teu Santo Espírito nos ilumine a tua palavra, mas ilumine também as nossas mentes e os nossos corações. E que, ao entendermos a tua vontade, a coloquemos em prática, sempre no intuito de glorificar e louvar o teu santo nome. Esta é a nossa oração, feita com fé, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 10, versículo de número 17, leiamos juntos. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Como nós falamos aqui, a nossa igreja e a igreja do Senhor Jesus, ainda hoje, mesmo tantos séculos à frente deste evento chamado Reforma Protestante, ainda desfruta dos benefícios desse grande avivamento espiritual que ocorreu há 507 anos atrás, que é a Reforma Protestante. E, de fato, de tempos em tempos, Deus levanta homens, levanta mulheres, fiéis, cheios de amor a Cristo, cheios de amor à igreja, e Deus os usa como poderosos instrumentos em suas mãos. Foi assim para com os pré-reformadores, foi assim para com os reformadores, foi assim para com os pós-reformadores e assim também com o seu povo hoje. Deus sempre se serve de homens como você, de mulheres como você, a quem Ele derrama de forma especial a ação do seu Espírito Santo para o cumprimento dos seus santos desígnios, para o cumprimento da sua vontade. E assim como os profetas, assim como os apóstolos, assim como homens como Lutero, Zwinglio, Calvino, John Knox na Escócia, assim como esses foram instrumentos nas mãos de Deus para resgatar o seu povo das trevas espirituais às quais eles se encontravam, nós também hoje, revestidos do Espírito Santo, devemos cumprir esse mesmo ofício. E nós sabemos que isso se deu através da verdadeira e da genuína pregação da palavra, que trouxe novamente a Jesus Cristo como a pessoa central para a vida e para o vigor da igreja. Nós sabemos, dentro do âmbito da história e da história da igreja, que a Idade Média se caracterizou, sim, por um profundo desprezo à fiel pregação das Sagradas Escrituras, à fiel pregação da Palavra de Deus por parte dos clérigos da Igreja Romana. Em suas mensagens, em seus escritos, os chamados reformadores condenaram duramente o clero romano por negligenciar a pregação. Eles denunciavam que os sacerdotes católicos
incapacitados para a tarefa de pregar para as suas paróquias, delegava a função a outros menos instruídos, e estes sacerdotes dedicavam-se a atividades secundárias, seculares. E, infelizmente, muitos sacerdotes se deixavam levar pela ociosidade, até mesmo pela luxúria e pela devassidão. O próprio Lutero, monge agostiniano, com a alma muito aflita, ele tinha um confessor muito amigo seu, e ele conversou com esse confessor, e o confessor disse: por favor, Lutero, aproveite esse tempo e faça uma viagem a Roma. E isso é possível que traga a você um grande benefício espiritual. Vá a Roma. E quando Lutero foi a Roma, a história diz, não nós, mas a história diz, que o choque dele foi tremendo, quando ele encontrou diversos outros clérigos e sacerdotes largados na devassidão, vivendo em total prostituição. Surge então, com o chamado Renascimento, a reforma protestante do século XVI, meio que lado a lado esses movimentos caminharam. E, junto a este movimento, um novo método e uma nova vida à teoria da pregação. De modo que uma das grandes descobertas do chamado renascentismo foi que as Escrituras voltaram a ser novamente a base da pregação cristã. Vocês se recordam na história qual foi o primeiro livro impresso? Logo no surgimento desse movimento renascentista, qual foi o primeiro livro que foi impresso? A Bíblia. E a Bíblia foi chamada a Bíblia de Gutenberg. Eu sempre gostei muito de ler histórias em quadrinho. Eu me lembro que o Walt Disney, existiram muitas histórias de Walt Disney, Donald, Pateta, Mickey, que eles visitavam determinados momentos da história. Muitos, até em desenhos animados, mas também em histórias em quadrinhos. E teve uma série que meus pais compravam para mim, que era com Pateta. Pateta Cristóvão Colombo, Pateta não sei o quê. E um que eu nunca esqueci, que foi Pateta Gutenberg. E a história contava de forma cômica, mas a impressão da Bíblia. E aquilo ficou na minha cabeça, e você vê como é que Deus se serve de tantas coisas, que lá na frente a gente vai se lembrar que na infância teve contato, a gente tinha uma forma lúdica, mas com a história. Então, nesse movimento, as Escrituras voltaram a ser valorizadas. E agora na forma impressa, e nós sabemos que Lutero mais à frente foi traduzir a Bíblia para a língua no vernacular, no povo alemão, para que o povo alemão tivesse as Sagradas Escrituras na sua própria língua, para que pudesse haver, e aí há um erro. Os católicos muitas vezes dizem que nós defendemos a livre interpretação das Sagradas Escrituras. E isso é uma mentira. Quando eles dizem isso, eles estão mentindo. O que Lutero promulgou e lutou não foi para a livre interpretação, mas foi para o livre exame das Sagradas Escrituras, que tem uma grande diferença. Livre interpretação, cada um interpreta do modo que quer, porque a interpretação ela é livre, mas não. A defesa do reformador, do movimento reformado, era do livre exame, ou seja, que a Bíblia poderia ser examinada por qualquer pessoa. Livre exame é diferente de livre interpretação. E os reformadores se ocuparam em tomar esta ênfase renascentista na proclamação da palavra de Deus e a implementaram mais plenamente. Para os reformadores, o problema não era somente de resgatar a pregação. Não era só resgatar a pregação, mas resgatar a pregação bíblica. Não é qualquer pregação, mas a pregação que tinha como fundamento Cristo e o fundamento dos apóstolos.
a doutrina apostólica, um resgate da pregação baseada, sim, nas Sagradas Escrituras. E a partir da Reforma, a pregação voltou a ser central, e o texto bíblico se constituiu no ponto central sobre o qual se desenvolvia todo o sermão. E a homilia simples voltou a ser um método popular de pregação. Eu vi recentemente no site do Vaticano, Vatican News, a instrução do Papa para os presbíteros, ou seja, para os padres. Giovana viu comigo. O Papa orientou que a homilia não ultrapassasse os 8 minutos. Era a instrução do Santo Papa. Que a palavra, a homilia, não ultrapasse 8, que seja de 5, mas no máximo 8, para que o povo não se canse. Meus amados irmãos, 5 minutos, 8 minutos, eu concordo que às vezes determinadas pregações cansam. Eu sou o primeiro a concordar com isso. Eu já vi pregações que já tinham atingido 1 hora de pregação, mas ela tinha terminado há 20 minutos atrás. Há 30 minutos atrás o sermão já tinha terminado e o pregador apenas se repetia. Eu já vi isso várias vezes. Mas, meus amados irmãos, 5 minutos, 8 minutos para a edificação do povo de Deus. A verdade é que os reformadores, seja Lutero, seja Zwinglio, seja João Calvino, até mesmo John Knox ou Latimer, eles não escreveram uma obra definida sobre a pregação. Você não vai encontrar um livro de Lutero sobre a arte da pregação, sobre a pregação. Porém, cada reformador deu prioridade à pregação e ensinou sobre a pregação nas suas obras, nos seus comentários. E hoje, como já falamos, nós vamos olhar aqui em Martinho Lutero, sobre a doutrina da pregação da palavra. A doutrina da pregação da palavra. Em primeiro lugar, olhando para os escritos de Lutero, o grande problema da ignorância e da superstição do povo, bem como da superficialidade e leviandade com que participavam da missa, era para Lutero culpa dos bispos e sacerdotes que não pregavam nem ensinavam as pessoas a ouvir a pregação. Percebam, nem pregavam e nem ensinavam o povo a ser bons ouvintes da palavra. Vocês se lembram, seja através da literatura ou através de filmes, a Idade Média era cercada de muita superstição, de muita fantasia, de muito engano. E, infelizmente, nesse período, a igreja majoritária se serviu desse engano para continuar a iludir o povo. Lutero vai considerar que não há praga mais cruel da ira de Deus do que quando ele envia fome, escassez de ouvir sua palavra, como diz Amós, como também não existe maior graça do que quando ele envia sua palavra, conforme o Salmo 107, versículo 20, diz o texto: enviou sua palavra e os livrou daquilo que lhes era mortal. Enviou a sua palavra e os sarou, enviou a sua palavra e os livrou da perdição. A palavra, a proclamação da palavra, genuinamente apresentada ao povo, tem o poder de livrar do mal, tem o poder de curar, tem o poder de sanar deficiências. A genuína pregação da palavra de Deus. Diz ele, também Cristo não foi enviado para outra tarefa do que para pregar a palavra. E também os apóstolos de toda a ordem clerical para outra coisa não foram chamados e instituídos do que para o ministério da palavra. E atualmente, e vimos isso hoje, ouvimos isso hoje, sem combinarmos absolutamente nada. Ouvimos hoje
da troca da centralidade pela palavra, pelo espetáculo, pelo show. Meus amados irmãos, eu concordo que o culto ele não pode ser algo mórbido. Eu já vi cerimônias fúnebres mais animadas que muitos cultos. Eu já vi determinados velórios mais animados que muitos cultos em muitos lugares. Mas, ao mesmo tempo, o culto pode ser dinâmico, o culto pode ser ativo, o culto ele pode sim nos conduzir a uma atmosfera de alegria, de fervor no Senhor, mas ele tem de ser bíblico. E se ele é bíblico, a palavra não pode ser relegada a segundo lugar ou a terceiro lugar. A palavra tem o seu ponto central, porque é o momento que o pregador fala. E quando o pregador fala, seja eu, seja um presbítero, seja um diácono, seja alguém convidado, quando abrimos a palavra, quando oramos e rogamos pela iluminação do Espírito Santo e quando ensinamos, Deus se manifesta poderosamente. E esse momento não pode ser relegado para um segundo lugar, para um terceiro lugar, para um quebra-galho. Quando fazemos isso, pecamos. E esse foi o grande pecado da igreja à época de Lutero, e antes mesmo. E esse tem sido o pecado da igreja, quando os atrativos se tornam o centro do culto. Quando o centro do culto é a palavra, o centro do culto é Cristo, porque Cristo é a palavra. Segundo lugar, Lutero cria convictamente que quem não pregasse a palavra para o que foi chamado pela igreja, não podia ser um sacerdote de maneira alguma. Para ele, quem não é anjo do Senhor dos Exércitos, ou quem é chamado para outra coisa que não para o angelato é a tarefa do mensageiro. Lembrando que na Bíblia o ângelo nada mais é do que quê? Que o mensageiro. É óbvio que vão, mas tem as esferas e hierarquias de anjo, arcanjo, beleza. Mas, tacitamente, o anjo ele é o mensageiro. Ele vem com uma mensagem dada por Deus. E assim, os sacerdotes, eles são anjos, cujo ofício maior é anunciar a mensagem de Deus. Quem não é anjo do Senhor dos Exércitos, ou quem é chamado para outra coisa que não para o angelato, certamente não é sacerdote. Por isso também são chamados de pastores, porque devem apacentar, isto é, ensinar. O munus do sacerdote é pregar. Alguém sabe aqui a definição da palavra munus? Munus pastoral, munus teológico. Ela vem da ideia da palavra, da terra molhada, cheia de minhocas, com seus nutritivos, onde você semeia e aquela terra preparada, ela vai fazer o quê? Que a semente germine. É boa terra. O munus do sacerdote, aquilo que está dentro dele, a terra que tem no coração do sacerdote, se plantar ali vai ter que sair o quê? Pregação. Vai ter que sair edificação. Vai ter que sair o apacentar das ovelhas pela palavra. O que tem que germinar é isto. O munus do sacerdote é pregar. O ministério da palavra faz o sacerdote e o bispo. Palavras de Lutero, é óbvio que nós devemos adaptar à nossa realidade. Terceiro e último lugar, Lutero ensinava que nas palavras do pregador, a viva voz do evangelho é ouvida. Segundo ele, a igreja não era uma casa da escrita, mas sim uma casa da fala. A igreja não é uma casa da escrita, mas sim uma casa da fala. Era sua percepção da pregação, sua compreensão acerca da sublimidade da pregação o levou a concluir que é a maneira do Novo Testamento e do Evangelho que este seja pregado e realizado da boca e de viva voz. Diz Lutero, o próprio Cristo não escreveu nada.
e nem ele mesmo ordenou que nada fosse escrito, mas sim que se pregasse pela palavra falada. Lutero não está dizendo que as letras não são importantes. É óbvio, nós temos a Bíblia em nossas mãos, mas ele deixa claro que a igreja é a comunidade que é edificada pela fala. Concluindo, a fé vem, texto que lemos, e o ouvir, a pregação da palavra de Cristo. E essa era a expressão usada pelos reformadores para ressaltar a importância do ofício da pregação e o significado salvador de ouvir a proclamação da palavra. E nós encerramos com mais um comentário de Lutero. Os ouvidos são o único órgão do cristão. Os ouvidos são o único órgão do cristão. Veja a percepção da importância do ouvir a palavra, de saber ouvir a palavra. E de uma vez ouvindo, viver a palavra. Mas nós falaremos mais à frente. Lembrando que hoje, palavra, próximo domingo, oração com João Calvino, e o terceiro e último domingo da pregação, não é? Quanto à reforma, nós meditaremos sobre a vida cristã, a piedade cristã em João Calvino. Vamos orar? Pai amado e Deus querido, nós te agradecemos por esses grandes luminares do passado. Nós não estamos prestando culto a mortos, até porque o Senhor é Deus de vivos. Mas nós não podemos esquecer do trabalho de homens e mulheres do passado, sem os quais nós não estaríamos aqui. E nós te agradecemos, ó Deus, porque na reforma a pregação da palavra foi resgatada, mas não a pregação de qualquer palavra, mas a pregação da tua palavra. E Deus, nós te suplicamos que nós possamos permanecer nesta mesma toada. Às vezes somos tentados a abraçarmos certos movimentos, porque queremos ver a nossa igreja cheia. Mas nós não estamos aqui para abraçar as últimas novidades do mercado. Nós estamos aqui para sermos obedientes à tua vontade, seja qual for o preço que tivermos de pagar. Ó Deus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pelos grandes expoentes do passado, mas obrigado por Cristo, porque Cristo é o verbo do Senhor. Cristo é a palavra, e nesta palavra temos vivido e existido. Louvado seja o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé?